O estresse é classificado pela medicina como a doença do século, da modernidade, sendo considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma epidemia global cercada por demandas e pressões causadas pela sociedade, trabalho, escola, família e meio ambiente. Segundo essa mesma organização, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse. A Associação Internacional do Controle do Estresse informou que o Brasil já é o segundo país do mundo com o maior nível de estresse. Já era de se esperar que os brasileiros, cada vez mais, busquem formas de reverter esse quadro com atividades de lazer e entretenimento como esportes e hobbies diversos. No mundo dos hobbies, a música desde sempre tem conquistado crianças, jovens e adultos, mas uma minoria desses acabam se interessando por aprender um instrumento musical. No entanto, adultos estão atualmente prestando maior atenção ao que se denomina por musicoterapia e estão buscando por aprender um instrumento musical como forma de descobrir diversão e alívio do estresse. E por muitas vezes acabam resgatando um sonho de criança há muito esquecido. A maioria que tenta aprender música usando um violão, mesmo que no nível fundamental, começa comprando o seu instrumento, até mesmo usado, tenta sozinho por alguns meses, busca orientação na internet e até mesmo em revistas, e se frustra com seus resultados insatisfatórios. Depois que percebe isso, pede ajuda para algum amigo que já sabe tocar esse instrumento, e o que ele tem para ensinar nunca é suficiente, nem mesmo para acompanhar os amigos tocando em uma roda de música. Acaba por desistir e decide que é melhor vender o instrumento que já não tem utilidade. Depois de alguns anos, se arrepende por ter vendido o violão e busca comprar outro e repete esse ciclo por vários anos. Eu sei disso por essa ter sido minha história e ter cometido exatamente essas mesmas coisas nos primeiros 5 anos da minha jornada em tentar aprender o violão por conta própria, sem ninguém que pudesse me orientar no caminho certo. Minha única saída era continuar tentando e me frustrando ou desistir desse meu sonho. Esse trabalho é fruto de anos de prática e estudo das condições que favorecem o aprendizado desse instrumento para todos que desejam dar um basta nesse quase dar certo. Não há qualquer necessidade de passar por essa história. Acredite, se você está vivendo ou já viveu essa situação, isso está longe de ser considerado normal. Aprender algo novo como o violão não é dom, como é comum de se pensar. E isso fica muito claro quando alunos comprometidos aceitam ajuda de quem sabe exatamente quais os passos devem ser dados na direção correta, de forma simples e objetiva. Esse trabalho é composto de 3 partes, as quais têm o objetivo de conscientizar o telespectador das condições que desfavorecem o aprendizado musical por meio do instrumento violão, para que, tomando consciência, esteja apto a tomar decisões que favoreçam e otimizem o seu aprendizado utilizando esse instrumento. Conscientizar o telespectador das condições que favorecem e otimizam o aprendizado musical desse instrumento. E entregar instruções audiovisuais no formato de exercícios práticos para serem seguidos pelo telespectador, como forma de desenvolver experiências iniciais no campo da teoria musical envolvida na execução da prática do violão e da sua consequente prática propriamente dita. Veja bem, se você está se perguntando quem é esse cara, o meu nome é Paulo Bispo, eu sou fundador do canal Programa Violão Online. Eu tenho 2 livros escritos sobre o assunto aprendizado do violão. Eu atuo como músico há 15 anos e eu atuo como professor de violão há 5 anos. O meu primeiro livro que eu escrevi sobre o assunto, de título As Primeiras 40 Horas no Violão, é o material didático dos meus alunos, que os meus alunos usam no meu programa de aprendizado do violão. E o meu segundo livro, Se Aprender o Violão Fosse uma Receita de Bolo, é um guia para orientar iniciantes na jornada em aprender o violão. Nesse meu segundo livro eu faço analogia que se aprender violão fosse como seguir uma receita de bolo, então você teria os ingredientes certos, na ordem certa, do jeito certo, na forma de um passo a passo para você realmente aprender o violão começando do zero, sem saber absolutamente nada. Aprender algo novo
é absolutamente sobre sair do ponto A e chegar ao ponto B. Se você não tem um ponto B que você sabe que você tem que atingir, você provavelmente está fazendo igual um cachorro correndo atrás do rabo. 10 anos atrás, eu era o clássico aluno que não sabia onde queria chegar, porque eu realmente fazia caminhos indefinidos. Eu vou te mostrar uma imagem para ficar bem claro isso, sobre como é ser um aluno clássico de violão que não sabe onde que é o ponto B. Essa imagem basicamente resume o que um aluno clássico faz sem saber onde quer chegar, sem saber que precisa chegar a sair do ponto A e chegar no ponto B. Se você quer aprender o básico sobre o violão e você sabe quais são os pequenos passos a serem dados na direção correta, a cada passo que você atinge, você sabe se você está na direção certa ou não. Esse é o grande diferencial em você saber sobre esse conceito. Agora, veja bem, a complexidade é a inimiga da prática. Se você está hoje tentando aprender o violão e você não faz a menor ideia por onde você tem que começar, então você já sabe que você precisa de um ponto B, um lugar onde chegar. Mas a questão é, se você já tem um ponto B e ainda assim, toda vez que você põe o violão no colo para estudar, você está estudando informação complexa, você não vai chegar em lugar algum. A melhor coisa que você pode fazer é, primeiro de tudo, planejar o caminho antes de começar os estudos. Porque, veja bem, pela lógica, se você não sabe onde você quer chegar, então você não tem um plano, certo? Agora, se você planeja esse caminho primeiro, e você planeja os seus pequenos passos na direção correta, a chance de você se frustrar no meio do caminho, elas se tornam cada vez menores. Ao passo que o contrário disso, você não ter um plano, você não planejar o que você vai estudar antes de começar, a chance de você se frustrar é extremamente grande, porque pela lógica fica muito claro, né? Se você começa a estudar algo, primeiro, se é complexo que você vai já está começando com complexidade, a chance de você se frustrar é enorme. E a chance de você desistir é proporcional, né, ao quanto você se frustra. A próxima coisa a ser feita agora é saber o que esperar como resultado. Toda vez que você atingir um passo, verificar se o resultado que você estava esperando foi alcançado. Então, pela lógica, se você, a cada passo que você der, você verificar se o resultado, os pequenos resultados estão sendo alcançados, você tem a capacidade de fazer ajustes na direção. Se você está vendo que está muito difícil para você aprender e você não está tendo muito resultado, aí é a hora de fazer o ajuste na direção. O que você tem que fazer é se perguntar o que não está dando certo. Está tendo resultado? Continua. Não está tendo resultado? Se pergunta se a informação é muito complexa. Se está muito complexo, encontra uma forma de simplificar aquele exercício e continua. Verifica o resultado e continua com os pequenos passos. Na minha opinião, saber sobre direção e ajuste na direção é o que faz a grande diferença para alguém que está tentando aprender o violão. Sobre o conteúdo do estudo, veja bem, existem 5 áreas musicais fundamentais que qualquer pessoa que queira aprender um instrumento musical precisa respeitá-las. Ou seja, se você está hoje aí estudando sobre o violão, se você não sabe quais são as áreas que você tem que estudar, você não sabe para onde você está indo. Você está estudando informação aleatória e, por consequência, você está seguindo um plano de aleatoriedade. Você está fazendo um caminho aleatório. Você não tem um ponto B a ser chegado. E é por isso que saber qual conteúdo a ser estudado também faz uma enorme diferença. Para você aprender qualquer instrumento musical, inclusive o violão, você precisa seguir essas 5 áreas. Quais são elas? Elas são intervalos de tempo, conhecimento sobre o instrumento, campo harmônico e estilo musical. A 5ª área, que é o alicerce dessas áreas, eu chamo ela de condicionamento psiconeuromotor. Condicionamento psiconeuromotor é a área que explica todas as habilidades que você já possui hoje, habilidades intelecto-motoras. Então, veja bem, todas as habilidades que eu e você já temos hoje, como falar, escrever, segurar um copo sem deixar cair, andar, qualquer habilidade que você já tenha domínio hoje, essa área é o que explica o que você fez para dominar essas habilidades. Então, veja bem,
Se você entende que você fez alguma coisa para dominar essas habilidades que você já tem hoje, para aprender qualquer outra habilidade nova, o processo é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. E uma vez que você entende isso, você para de acreditar como, por exemplo, acreditar que você precisa ter o dom para aprender violão. É só você se perguntar, precisa-se ter o dom para aprender a andar? Precisa-se ter o dom para aprender a falar? Precisa ter dom para aprender a dirigir um automóvel? Precisa ter dom para aprender a andar de bicicleta? Então veja bem, essa área, ela basicamente explica que em alguma época das nossas vidas, a gente não tinha essas capacidades que a gente tem, que a gente domina hoje. Falar, escrever, andar de bicicleta, dirigir um automóvel. Portanto, se você fez alguma coisa para adquirir essas habilidades, isso significa que de forma alguma você precisa ter dom para aprender o violão. O aprendizado do violão, assim como qualquer aprendizado de qualquer habilidade intelecto-motora, ela segue um processo da mesma forma como você aprendeu a falar, como você aprendeu a escrever, como você aprendeu a fazer qualquer habilidade que você já tem hoje. Agora, a pergunta fundamental é: o que eu tenho que aprender sobre cada área? Será que eu preciso saber tudo sobre todas as áreas para eu ter o domínio do fundamental no instrumento musical, como, por exemplo, ter o domínio sobre o fundamental no violão? E a resposta é não, você não precisa saber todas as informações que existem sobre cada área. Existe um conceito que chama Lei de Pareto. Pareto foi um economista que desenvolveu um estudo, e desse estudo derivou-se depois o que descobriu-se ser uma regra da natureza, uma lei universal. Hoje é conhecido como Lei de Pareto. A Lei de Pareto, ela deixa muito claro que, para a maioria dos fenômenos relacionados com causa e efeito, 20%, só 20% das causas, respondem por 80% dos resultados. Veja bem, o que isso significa? Significa que se você soubesse quais são os 20% de cada uma dessas áreas, você teria 80% dos resultados finais no domínio de cada uma dessas áreas. Estou te falando que você não precisa aprender tudo sobre todas essas áreas, você precisa aprender 20%. Vamos supor que você já soubesse quais são os 20% que você tem que aprender em cada uma dessas áreas. O que você teria como resultado? Você teria como resultado o domínio de cada uma dessas 4 áreas, inclusive a quinta área, que é o alicerce, o condicionamento psiconeuromotor. Eu entrego quais são o conteúdo que eu descobri ser dos 20% de cada uma dessas áreas dentro do meu primeiro livro, As Primeiras 40 Horas no Violão. Quando a gente fala sobre aprender qualquer coisa nova, eu quero que fique claro que aprender qualquer coisa é o esforço na criação de memória. E sobre o assunto criação de memória, eu quero que você entenda uma informação estatística. 25% de tudo que a gente aprende vai ser esquecida nas próximas 6 horas. 33% serão esquecidas nas próximas 24 horas. E 90% serão esquecidos nos próximos 6 meses. E o que significa tudo isso? Significa que é assim que seu cérebro funciona. E a questão é o seguinte: o que é mais inteligente? É mais inteligente você respeitar a forma como o seu cérebro funciona no aprendizado de uma nova habilidade, ou tentar fazer qualquer outra coisa que não seja respeitando a forma como o seu cérebro funciona? O fato de você entender que 25% de tudo que se aprende serão esquecidos nas próximas 6 horas significa que você também sabe e respeita que você precisa rever essas informações periodicamente. Se você sabe que é necessário rever as informações estudadas periodicamente, porque elas vão ser periodicamente esquecidas, você acabou de descobrir uma estratégia sobre como transformar uma memória de curto prazo, que é aquela que você vai esquecer, em memória de longo prazo, que é aquela que você nunca mais vai esquecer. Todas as memórias que você tem hoje, que são de longo prazo, que são todas aquelas memórias que você não esquece, que você nunca vai esquecer, existem 2 formas práticas de você fazer isso, de transformar uma memória de curto prazo em memória de longo prazo. E a primeira, que é sabida, é sobre impacto emocional. Então, tudo aquilo que causa um grande impacto emocional em você, ela cria uma memória de longo prazo. Agora, qual que é a segunda forma de você transformar uma memória de curto prazo em longo prazo? Repetição. Tudo aquilo que você se dedica a repetir,
ela acaba se tornando uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo e você nunca mais esquece. Então, a minha sugestão para você é que você faça alguma coisa, você tenha um plano de estudo para rever as informações que você está estudando sobre o violão todo dia por pelo menos 15 minutos. A questão da frequência é fundamental, porque veja bem, não adianta nada você ter todo um plano a ser seguido, passos bem definidos, pequenos passos na direção correta, sabe onde você quer chegar, só que você estuda, sei lá, um dia você estuda 3 horas, faz um monte de exercício no violão, e aí no outro dia você não estuda, não revê aquilo, depois no outro dia você também não estuda, no outro dia você também não. Aí você deixa para estudar só na próxima semana. Pela lógica, agora que você tem essa informação que o seu cérebro esquece cerca de 25% das informações que você aprende nas próximas 6 horas, se no próximo dia que você estudou uma informação, você não rever aquela informação novamente, tudo aquilo que você estudou ontem não vai dar tempo de passar ela para a memória de longo prazo. Então veja bem, uma coisa é você criar uma memória de curto prazo, que é aquilo que você aprende em um dia, e a outra coisa é você transformar isso em memória de longo prazo, que é rever essa informação periodicamente, transformar ela em uma memória de longo prazo, e aí sim você não esquecer mais. Então são duas coisas totalmente diferentes. Não adianta ir contra como o seu cérebro funciona. Se você quer aprender o violão, ou se você quer aprender qualquer nova habilidade, a primeira coisa a ser feita é respeitar a forma como o seu cérebro funciona. Simples assim. Durante todo o seu dia, você tem o seu trabalho, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, os seus animais de estimação, a sua alimentação, a sua saúde, etc. Tudo isso pode influenciar de forma positiva ou negativa na sua capacidade de focar em aprender o que deseja. Quando você não reconhecer e admitir isso, você vai estar eternamente se perguntando, caramba, por que eu não consigo pegar o violão para praticar? Praticar o violão nunca vai estar isolado das influências de todas essas áreas da sua vida. Por exemplo, aquela pessoa que diz sim para tudo e para todos e não sabe o porquê não tem tempo para praticar o violão. Porém, é possível você criar todo um planejamento de estudos no violão, admitindo que você terá que seguir esse plano caso deseje ter resultados. Mas primeiro, você vai precisar reconhecer quais são os seus obstáculos que te impedem de praticar o violão. Os obstáculos mais comuns entre quem quer aprender esse instrumento são: qual material didático eu devo usar? Qual violão eu devo usar? Que horário eu devo estudar? Quanto tempo eu devo me dedicar? Qual a frequência de estudos que devo seguir? A gente pode observar que é melhor que você identifique esses obstáculos e retire do caminho antes de começar a estudar sobre o violão. Pois, pela lógica, um caminho livre de obstáculos vai te entregar a eficácia em atingir o seu objetivo, né? Pois, dessa forma, o seu tempo e a sua energia agora são direcionados para praticar o violão. E apesar desse conceito ser até bastante óbvio, a maioria das pessoas se vê constantemente sem saber como resolver isso. E são vários os motivos para isso acontecer. Mas o principal deles é não saber gerenciar o próprio tempo. Abordando apenas a questão do tempo, todos nós temos exatamente 24 horas para desenvolver todas as atividades diárias, e eu não tenho 1 minuto, 1 segundo a mais que você não tem 1 minuto, 1 segundo a mais que eu, nem que ninguém. Todo mundo tem exatamente 24 horas. Mas se contarmos que o ideal é dormir 8 horas por dia, então, na verdade, temos 16 horas. Bom, supondo que nós trabalhamos cerca de 10 horas por dia, nos restam cerca de 3 horas para as principais refeições e 3 horas para todas as demais atividades. E isso é uma suposição absolutamente genérica e realmente pode variar de pessoa para pessoa, obviamente. Isso é apenas para você entender que, caso a sua rotina seja muito parecida com tudo isso, a sua melhor chance em poder colocar o seu violão no colo para praticar é justamente o parâmetro que você acabou de encontrar de 3 horas, supostamente. E, veja bem, eu sei que provavelmente você deve estar pensando agora, ok, Paulo, mas esse é o momento que eu passo tempo com a minha família. E eu vou te dizer que ótimo, você precisa fazer isso. Pois você já entendeu que, se não der a devida atenção às diversas áreas da sua vida, elas deixam de ser soluções
e passam a ser obstáculos. Então, a questão você precisa passar as suas únicas 3 horas, todos os dias, durante a semana, inteiramente com sua família? 2 horas seriam suficiente? Você poderia reservar pelo menos 1 hora para praticar o violão, dessas 3? Não. Se não, então você poderia reservar 30 minutos para praticar o violão? Não. Se não, então você poderia reservar apenas 15 minutos? 15 minutos pode sim ser o suficiente para você aprender o que você deseja no violão. Não existe falta de tempo a ninguém. O que falta é a capacidade de impor prioridades. Você vai perceber, isso também não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você precisa querer aprender e ter foco em apenas uma pequena parte da sua rotina e descobrir que você pode ter o tempo que você precisa. Após fazer esse raciocínio e realmente analisar qual seria o horário mais provável que você poderia reservar a você mesmo, né, em prol de praticar com o seu violão, pega o seu celular e cria um despertador com esse horário que você encontrou, de forma que você vai criar um compromisso com você mesmo. E lembre-se, se você não tem 1 hora inteira, reserva apenas 30 minutos. E se você não tem 30 minutos, reserva apenas 15 minutos e pronto. Para ter resultados, o mais importante vai ser a sua frequência de estudos e não o volume de quanto você estuda e praticou. Se você é o tipo de aluno que usa a internet para tentar aprender o violão, pode parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas aprender a montar os acordes no violão não é o primeiro passo para aprender o violão. Mas eu sei que a maioria das pessoas acha que é. Inclusive, até quem ensina esse instrumento musical acredita que é. E eu vou te explicar. Quando você aprende sobre acordes no violão, você está estudando sobre uma das 5 áreas musicais fundamentais, que é o campo harmônico. E veja bem, o campo harmônico, ele trata das combinações e relações diretas e indiretas das 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muito provavelmente você já aprendeu na escola os nomes das notas musicais. Se não aprendeu, ou se não tem certeza sobre elas, obviamente o primeiro passo é aprender os nomes das notas musicais e a sua sequência lógica. Entendido isso, fica claro que você sempre terá que ter o domínio de um assunto antes de aprender o próximo assunto. Se isso está claro, agora fica fácil de entender por que aprender os acordes no violão não é o primeiro passo para começar a aprender o violão. Os assuntos anteriores a isso, que você deveria entender e praticar antes de entrar no assunto sobre acordes de violão, são esses: aprender a classificação dos acordes. Porque se você não sabe quais são os tipos de acordes, não faz sentido você começar a aprender os acordes, né? Existe um assunto que você tem que dominar, que vem antes disso, para te dar base e compreensão para você entender melhor o próximo assunto. E aí, o que vem antes disso? Aprender como aplicar os intervalos de notas no braço do violão. O que vem antes disso? Aprenda o que são os intervalos de notas. O que você precisa dominar antes disso? Aprender a aplicar as escalas natural e cromática no braço do violão. E o que vem antes disso? Você precisa dominar antes, aprender a afinar as cordas do violão usando o diapasão eletrônico. E o que vem antes disso? Você precisa dominar antes, aprender os nomes das notas das cordas livres no violão. E o que vem antes disso? Aprenda o que é e como usar o diapasão. E o que você precisa dominar antes disso? Aprenda a decodificar as cifras. E antes disso, aprender os símbolos das cifras. Antes disso, aprender o que é e como é a escala cromática. Antes disso, aprender o que é e como é a escala natural. E antes disso, você precisa dominar e entender e aprender os nomes das notas musicais, como eu citei aqui no começo. Então, se você entendeu, perceba que existem muitos elementos que você precisa dominar antes de você entrar no assunto aprender acordes no violão. Você pode começar a aprender o violão pelos acordes, mas eu quero que fique claro que essa é uma maneira extremamente limitada de você conseguir entender e compreender os elementos que vão vir depois disso, porque por mais que aprender os acordes no violão não sejam os primeiros passos para você começar a aprender o violão, eles também não são os últimos, existem muito mais competências que você precisa adquirir para você ter o domínio, mesmo que seja do fundamental no violão. Se você for o caso de ter apenas 15 minutos
reservados para praticar o violão, então teríamos o seguinte. Na segunda-feira, o que você tem que fazer? Você tem que anotar o que eu vou te passar agora. Então, isso aqui é um planejamento. Você vai praticar. Aprenda os nomes das notas musicais. Depois, aprenda o que é e como é a escala natural. E depois, aprenda o que é e como é a escala cromática. E só. Isso é ter um planejamento de estudo com foco. O que você vai fazer na terça-feira? Então, vamos lá. Aprenda os símbolos das cifras. E depois, aprenda a decodificar as cifras. E só. Na quarta-feira, então vamos lá. No que você precisa focar? Aprender os nomes das notas das cordas livres do violão. E depois, aprenda a afinar as cordas do violão usando o diapasão eletrônico. E depois, aprenda a aplicar as escalas natural e cromática no braço do violão. E só. Agora, na quinta-feira, vai focar em aprender o que são os intervalos de notas. Depois, você vai aprender como aplicar os intervalos de notas no braço do violão. E depois, você vai aprender a classificação dos acordes. E só. Na sexta-feira, você vai focar em aprender a montar os acordes básicos maiores no braço do violão. E depois, vai aprender a montar os acordes básicos menores no braço do violão. E só. Então, veja bem, eu acabei de entregar para você um planejamento para você saber exatamente no que você tem que focar durante a sua semana. O que você vai fazer na segunda-feira? Repete tudo de novo. Repete exatamente os mesmos assuntos, tudo de novo. E eu já te expliquei o porquê disso, sobre a criação de memória, que você precisa rever os assuntos que já foram estudados, tá? Today I swear I'm not doing everything. I just wanna lay in my bed. Don't pick it, pick up my phone, so leave a message at that tone. Cause today I swear I'm not doing everything. Nothing else. Time to begin. Is it it? I get a little bit picking it up. Ultimate, all just the same as I was. Now don't you understand? I'll never take the lights go out, it can't be seen. I tried to swim against it. Me down upon my knees. Oh, I beg you, please. Come on, and please don't say, shoot an apple on my head. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, I'm sure somehow it lies wanna come to. I don't believe it's anybody that feels the way I do. Box it out. I walk a lonely road, the only one that I've never known. Don't know where it goes, but it's hard to me, and I walk alone. Esses 5 padrões que eu acabei de te ensinar, mais o restante, estão todos no meu e-book. Basta clicar no link que está na descrição. E se você ainda não me segue para receber mais vídeos como esse.